Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui para refletirmos nos comentários de Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino. Hoje, com o capítulo 10, Embaixadores da Esperança. E embaixador significa emissário, mensageiro. E esse capítulo fala da missão dos 70 e dos 12 discípulos. Jesus passava por Betabara, ou casa de passagem, e foi por ali que o seu precursor João Batista tinha pregado. E Jesus lembrava do destino trágico de João Batista, que foi decapitado em Maqueronte, na região da Pérea, que atualmente está localizada na Jordânia. Amélia Rodrigues diz que pairava ali no ar, naquela região, uma tristeza profunda, uma mágoa, um ressentimento, por conta da recordação dos benefícios que João Batista lhes trouxera. Os discípulos reunidos para ouvir o Messias, que com suas palavras preparava os seus sucessores para a tarefa que os aguardava. E mesmo sendo homens simples, rudes, eles ficavam receosos sem saber o que falar na pregação. Mas Jesus os encorajava. A região da Pérea precisava de Jesus. E por isso aí ele se demorou para semear nos corações dos seus discípulos e encorajá-los para a missão a que estavam destinados. Aqueles homens não haviam apenas visitado as cidades populosas, mas também foram nas aldeias, abriram clareiras, venceram os caminhos das montanhas e prepararam a sementeira. Estavam alegres na tarefa cumprida e no dever concluído. E eles assim esperavam por Jesus para lhes contar como foi toda essa peregrinação, essa pregação. Enquanto isso, eles recordavam que Jesus fizera muitos amigos, que todos eram beneficiados pelo seu amor e que todos exaltavam de júbilo ao ouvi-lo pregar. Então, Jesus escolhe 12 que se encarregariam de espalhar a promessa do reino próximo. Ele os chamara ali dentro da multidão, todos aqueles que o escutavam e o amavam. Por isso, Jesus fez sublimes recomendações. Diz aqui Amélia. A seara é grande, mas os obreiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Quando Jesus diz que a seara é grande, mas os obreiros são poucos, ele se refere ao grande serviço, ao grande trabalho que existe em favor da humanidade, na redenção dessa humanidade. É imensa essa seara. E quando diz que são poucos os obreiros, porque são poucos ainda aqueles que se dispõem a servir, a amar, a seguir o Mestre Jesus, a praticar as suas recomendações. Ainda Amélia diz: palavras de Jesus: em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa.
Veja que coisa tão grandiosa. A paz seja nesta casa. Nós deveremos dizer todas as vezes que adentrarmos a uma casa, dizermos em pensamento que a paz, a luz, a harmonia que esteja ali naquela casa. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E Jesus nos encoraja quando nós, com mansidão, estaremos no meio de lobos para enfrentar dificuldades, desafios. Que nós não tenhamos medo. Quando Jesus diz, ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Porque poderemos encontrar as dificuldades, as incompreensões, as injustiças. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Outra recomendação do Mestre Jesus, que em qualquer cidade em que nós formos e formos recebidos, que não façamos nenhuma queixa, nenhuma crítica, nenhuma lamentação, mas que possamos comer daquilo que nos oferecerem. E a outra recomendação, Jesus diz, curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Curai os enfermos, no sentido daquilo que tanto Jesus fez e que nós podemos fazer, nós podemos imitá-lo. E sempre dizendo que é chegado o reino de Deus. As emoções eram inexplicáveis ali naqueles discípulos. E todos se sentiam muito felizes. Um deles, Filipe, que se acerca de Jesus e que quer segui-lo, que foi chamado para esparzir as sementes de luz, diz ao mestre sim, que vai segui-lo, mas antes quer enterrar o seu pai. Temos um outro que a Amélia Rodrigues destaca, que é Matias. Matias substituiria Judas, depois da tragédia da cruz, que se aproxima de Jesus e diz que o seu coração está tão cheio de alegria como uma tâmara encharcada de mel. Que coisa tão profunda! O coração tão cheio de alegria como uma tâmara encharcada de mel. Um coração encharcado de alegria, da alegria em poder servir, da alegria em poder seguir o Mestre. E eles relatam a Jesus que ninguém os havia rejeitado, que até os demônios submeteram-se docilmente e os ex-possessos ajoelharam-se aos seus pés. Mas Jesus os adverte: acautelai-vos e tendes vigilância. O mal é untuoso e a presunção envenena o espírito. Tomem cuidado. Não é porque os espíritos os ouviram, aquelas pessoas até mesmo se deram aquela atenção devida aos discípulos, que o trabalho estava pronto e seguro. Mas Jesus nos adverte da vigilância que temos que ter, porque o mal é untuoso e a presunção envenena o espírito. Nós devemos ter moderação, parcimônia, humildade, vigilância acima de tudo. E os discípulos continuam a relatar a Jesus que não experimentaram sede, não experimentaram fome, nem dor, que levantaram os paralíticos em nome de Jesus, que colocaram a mão sobre eles e fizeram cegos enxergarem a luz,
tudo isso chamando por Jesus. A alma deles cantava de alegria e o coração extravasava. E a resposta de Jesus, mais uma vez, para esses discípulos vitoriosos ao retorno, foi essa: não vos alegreis, porque se vos submeter os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Então Jesus diz que a alegria maior era ter os seus nomes escritos no céu. Saber que eles já pertenciam ao grupo de trabalhadores da seara do Senhor. Que isso era mais importante. E ainda diz: graças te dou, ó Pai, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Ou seja, que todos aqueles ensinamentos de Jesus, aquelas lições, aquelas pregações, foram direcionadas às pessoas simples, às pessoas necessitadas, aquelas que se assemelhavam às criancinhas, que não foram ditas para os sábios e os doutores das leis, mas foram ditas às criancinhas, aos simples. E Jesus, com a voz serena e cheia de ternura, fala especialmente aos 12 e aos 70 discípulos convocados para espalhar a boa nova. E ele diz: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Profetas e reis desejariam ver o que vós vedes e ouvir o que vós ouvis, mas não ouviram e nem o ouviram. Ou seja, tudo aquilo que os discípulos estavam testemunhando, viram e ouviram, nem os profetas nem os reis não viram e nem ouviram. Então, isso também é muito importante, porque felizes daqueles que puderam ver e ouvir todos aqueles ensinamentos de Jesus, tanto na palavra quanto no exemplo. E quando o mestre retirou-se, os 70 e os 12 discípulos procuraram as suas tendas e os ouvintes se dispersaram. E dentre os 70 estavam Barnabé, que colaboraria com o apóstolo Paulo, Sóstenes, que cooperaria nos escritos aos Coríntios, e Cleofas, um dos visitados na estrada de Emaús. Os discípulos continuam a dizer da alegria grande que sentiam em suas almas, em seus corações. E como Jesus disse, ter os seus nomes escritos nos céus para servir sem cessar a causa da verdade. 1000 vezes seriam convidados às atitudes brandas das ovelhas entre os lobos do caminho evolutivo. Renasceriam na carne, séculos afora, recordando os ensinos do Rabi e preparando os dias do Consolador no futuro. Mas voltariam principalmente para viver o Evangelho e mantê-lo vivo até o momento da reconstrução do mundo. Os embaixadores da esperança voltariam muitas e muitas vezes para espalhar estas sementes. E nós sabemos que este mundo, os embaixadores da esperança já estão espalhados por aí,
semeando o amor, a esperança, a paz, a harmonia. E que tantas e tantas vezes eles voltarão a adentrar este mundo terreno, este mundo reencarnatório, para continuar espalhando essas sementes de Jesus. E nós poderemos sim ser os embaixadores da esperança. A seara é grande e os obreiros ainda são poucos. E Jesus nos encoraja também ao serviço, e mesmo ainda na condição de passos trôpegos, queremos e podemos imitar o exemplo desses grandes homens que foram os discípulos de Jesus. Pensemos nisso. Nós poderemos ser embaixadores da esperança, do amor, da luz e da paz. Queiramos, façamos. Jesus nos convoca, nos convida. E se nessa existência há pouco tempo para se fazer, mas que façamos, porque ainda voltaremos muitas e muitas e muitas vezes, colaborando para a construção de um mundo melhor. Muita paz para todos. Que assim seja.